paz do Senhor Jesus? Amém. Quantos estão alegres com o Senhor? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pegue a Bíblia, a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 20. Louvado e agradecido é o nome do nosso Salvador Jesus. Segunda Crônicas, capítulo 20 e também versículo de número 20. Glória a Deus. Aleluia. Santo, exaltado e glorificado é o nome do nosso Senhor. Aleluia, Jesus maravilhoso. Segunda Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 20. Aquele que achou, diga amém. Amém. Glória A a palavra do Deus. Senhor está escrito assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Amém? Quinta-feira, penúltimo dia da semana do clamor, penúltimo dia também da campanha com o tema Senhor, eu quero o meu milagre. Aleluia! Então, esta semana nós estamos pedindo o milagre da mão do nosso Senhor. Clamando: Senhor, eu quero o meu milagre. Aleluia! Desocupe as suas mãos, oh glória! Erga as suas mãos aos céus, em gesto de humilhação e também ao mesmo tempo de petição de socorro. Abra a tua boca e clame juntamente comigo, eterno e soberano Deus. Ao Senhor sim é que tributamos toda a honra, ao Senhor toda a glória, também de nós damos todo louvor. Rogamos a Ti, ó Pai justo e glorioso Salvador, perdoa os nossos pecados, aleluia. Lava as nossas vestimentas com Teu sangue, nos purifica, nos transforma. Sim, Senhor, nos transforma a cada dia mais, para que possamos ser melhor, para que possamos adorar melhor, para que possamos nos achegar mais puros e quebrantados em Tua presença. E com uma gota do Teu poderoso e precioso sangue sobre a nossa cabeça, pois nessa semana estamos nessa campanha em propósito, clamando diante de Ti, pedindo: Senhor, eu quero o milagre, eu quero sim, Senhor, o meu milagre. A Tua filha tem buscado e tem pedido: eu quero o meu milagre. O Teu filho também de igual forma tem clamado, tem te suplicado e tem pedido: Senhor, eu quero o meu milagre. Ouve a petição da Tua noiva, Jesus. São das Tuas servas e dos Teus servos, ó Pai glorioso. Ouve o clamor do meio-dia que roga a Ti. Senhor, eu quero o meu milagre. Senhor, eu quero sim o meu milagre. A Tua filha chora, geme diante de Ti. A alma, Senhor dos exércitos, se expressa. Sim, ó Pai, o Teu filho te suplica: eu quero o meu milagre. Eu quero o meu milagre, eu preciso do meu milagre. Suplicamos a Ti, ó Pai justo e glorioso, eu quero o meu milagre. Dá o milagre da Tua noiva, dá o milagre para a Tua serva. Quantos anos a Tua filha está guardando esse grande milagre? Quanto tempo, Pai, que o Teu filho espera? E hoje nos reunimos nesse início da tarde desta quinta-feira para Te pedir mais uma vez: Senhor, eu quero o meu milagre. Eu quero, Senhor, sim, o meu milagre. Opera o milagre que precisamos nesta tarde. Traz, Senhor amado, a Tua palavra poderosa, para que possamos entender um pouco mais do que o Senhor tem conosco, do que o Senhor quer conosco. Rogamos, Pai, eu quero. Sim, Senhor, eu quero o meu milagre. Fala através da Tua palavra. Teu servo Diácono Fábio mais uma vez sobre esse altar. Fala aos corações, aleluia, e que vidas sejam alcançadas, libertas e transformadas pela poderosa palavra do Teu Evangelho. Continua conosco, ó Pai, nos abençoa, pois pedimos: Senhor, eu quero o meu milagre, no nome de Jesus. Quantos podem, digam amém. Podeis cantar.
Aleluia. Dê uma salva de palmas aplaudindo e louvando o nome do Rei Jesus. Bem forte para o Rei Jesus. Glória a Deus. Pega na cara. Deixa Deus lhe usar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, que glória. Graças a ti, meu Deus, tu és fiel, Senhor, aleluia. E o cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, estamos aí no meio, quase indo para o final dessa campanha maravilhosa, né? Senhor, eu quero o meu milagre. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo também de número 20. Eu vou fazer uma rápida leitura, só para a gente fazer alguma contextualização que eu julguei necessária quando estava meditando na palavra, na presença de Deus. Amém? Então, quem tiver com a sua Bíblia pode acompanhar do início do capítulo 20. Quem não tiver, saiu do trabalho, está sem a oportunidade de estar com a sua Bíblia na mão, preste bem atenção no que a gente vai falar aqui. Amém, meus irmãos? Então está escrito assim: e sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão culpado, vindo para lançarmos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. E todo Judá estará em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Aleluia. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saias ao encontro, porque o Senhor
será Glória a convosco. Deus. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Glória a Senhor. E Deus. levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos do coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e sereis prosperados. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos amados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o povo para saquear os seus despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram o nome daquele lugar o vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para virem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E vieram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Amém, meus irmãos? A leitura é longa, mas importante, porque a gente está aqui no livro de Crônicas. Saímos do livro de 1ª e 2ª Reis para entrar em 1ª e 2ª Crônicas. Reis fala dos reis com foco no reino do norte, que era Israel. Crônicas fala também dos reis, e as histórias se comunicam o tempo todo, mas dão ênfase no reino do sul, que era Jerusalém. E quando a gente está lendo as histórias dos reis daquelas nações, a gente sempre percebe que há uma alternância entre um rei muito ruim, um rei bom, um rei péssimo, um rei terrível, e sempre é assim, nunca tem uma parte linear, raramente acontece o que a gente vê aqui. Ter um rei bom e na sequência o reinado seguinte ser também de um rei bom. Nós podemos ver que Josafá era rei nesse momento, e ele sucedeu seu pai, chamado Asa. E Asa foi um rei que também foi bom. E a palavra do Senhor sobre o rei Asa fala o seguinte, em 2ª Crônicas 14: e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, o seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor Deus dos seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. E também tirou todas as cidades de Judá, os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. O reino teve paz com o rei Asa, porque ele mandou destruir os ídolos, os bosques. É quando a gente tem um rei que organiza toda a nação. Fala o final do rei Asa, que assim, os altos porém não tiraram de Israel, contudo o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias diante de Deus. O rei Asa começou um trabalho de limpar aquela nação e não conseguiu.
Os altos ficaram, mas o coração de Asa foi perfeito diante de Deus. Glória a Deus. Aí Aleluia. vem o seu filho, Josafá, e o rei Josafá fala assim a Bíblia sobre este homem a quem Deus interveio. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalim, antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glórias e Glória a abundância. Deus. E Aleluia. exaltou-se o coração nos caminhos do Senhor, e ainda demais tirou os altos e os bosques de Judá. Ele completou a obra do pai. O que o pai dele não tinha conseguido fazer, ele fez naquela nação. Ele limpou, purificou, tirou todas as impurezas que estavam enraizadas naquela terra. Com aquela sequência de reis ruins que vieram, aí veio pai e filho para fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus ainda. E olha que cenário terrível que se passou com ele. Ele estava ali, um ataque sendo formado por 3 linhas de batalhas: Moabitas, Amonitas e o povo das montanhas de Seir. 3 povos extremamente perigosos. Ele estava com medo, ele não teve tempo de reunir os exércitos, ele convoca o povo então para orar. E aí vem a resposta do Senhor diante dessa oração, onde se convocou todo o povo. Irmãos, o que aquele homem estava enfrentando de aflição no coração era algo muito grande e poderoso. Eu não sei se os irmãos sabem, é bem capaz que sim, meu pastor Eva deve ter dito isso aqui na terça-feira, mas os amonitas e os moabitas eram 2 povos extremamente perversos. A origem desse povo se deu lá no livro do Gênesis. Quem lembra da mulher que virou estátua de sal? Glória a Deus. Aleluia. A mulher morreu e o marido dela ficou vivo, Ló. E então as filhas de Ló, que os noivos ficaram em Sodoma e Gomorra, elas embriagaram o pai. Uma dormiu com o pai num dia e a outra no dia seguinte. A mais nova fez a mesma coisa, embriagou o pai e deitou-se com o pai. A gente conhece a história e já soa de forma familiar, mas é terrível o que aconteceu ali. Uma família disfuncional se formou. Não aparece o que aconteceu com Ló depois. A gente não sabe o que aconteceu com ele quando ele descobriu essa tragédia na vida dele. Ali, irmãos, a gente está falando de uma época onde a vergonha do outro não era exposta como é hoje em dia, que você vê no desfile de carnaval e está todo mundo com a sua vergonha de fora e achando bonita e acreditando que aquilo é um empoderamento, né? Em Levítico 18, Deus fala: não descobrirás a nudez do teu pai, não descobrirá a nudez da tua mãe, porque você vai estar desonrando ao seu pai. Nós já tivemos a oportunidade de pregar sobre isso aqui, e aquelas meninas não só embebedaram seu pai, como tiveram filhos com ele. Uma medida desesperada, e a gente não sabe de nada demais desse contexto. Nós só sabemos que a mais nova teve um filho chamado Ben-Ami, que deu origem ao povo amonita, e a mais velha teve um filho chamado Moabe, que foram os moabitas. Povo extremamente perverso. Não bastava esses 2, criados em famílias disfuncionais, onde não tiveram um pai presente, onde não tiveram uma instrução clara e correta, onde viram que a mãe embebedava o pai para ter relação. Como é que cresceram essas crianças? O pai era ao mesmo tempo o avô. Que tragédia, que coisa horrível. E isso se refletiu, as consequências dessa família disfuncional, em toda uma nação. Glória a Deus. Em toda uma nação. E ainda não bastasse, teve lá os habitantes do monte de Seir. Os habitantes do monte de Seir eram os filhos de Esaú, não eram os filhos de Jacó, eram os filhos de Esaú.
né? Eles eram os edomitas, eles eram os vermelhos. E aqui a gente vê no contexto dessa história que esse rei estava encurralado por esses três povos perversos, por esses três povos que queriam sair à batalha, queriam avançar o seu reino, queriam conquistar. E o que aconteceu com o rei? Versículo 3, então Josafá temeu. Josafá teve Glória a medo. Deus, aleluia. E o que acontece quando esse rei passa esse medo terrível na sua alma? Ele se pôs a buscar o Senhor. Glória a Deus, Ele aleluia. começa a orar ao Senhor. Glória Ele começa a Deus, fazer algo aleluia. que nós, como cristãos, devemos exercitar sempre na nossa vida, que é a prática da oração. Glória a Deus, Irmãos, aleluia. todo hábito saudável, por que a gente tenta afastar eles de nós? Todo mundo que está me vendo aí vê que eu sou um rapaz que sofre com o problema do peso desde quando eu era muito jovem. E quando a gente está numa dieta focada, a nossa alimentação melhora, a nossa vida melhora, a nossa disposição melhora, tudo na gente melhora. E aí a gente está ali naquele momento, foram 3 meses de dieta, 10 quilos perdidos, minha vida melhor, mas depois eu volto para a minha mesmice. Depois eu volto a comer o que não presta. Depois eu volto a engordar e volto para aquela batalha e me desanimei de novo. Por que aquilo que traz benefícios para nós, a gente sempre tende a afastar para viver no que não presta? Por que nós somos capazes Glória disso o a tempo Deus, todo? aleluia. A gente vai, se matricula na academia. Aquela primeira semana o músculo está doendo. Aí na segunda semana você se sente melhor. Aí na terceira semana você já vê um resultadozinho. Aí você começa a ficar feliz. Passou 2, 3 meses, já foi, já começou a faltar de novo, já se perdeu de novo. Na vida de oração, do mesmo jeito. Eu ouvi uma mensagem aqui da missionária Evelyn, na segunda-feira, poderosa sobre oração. Eu vou para casa, estou com vontade de orar. Aí a carne vem e me vence. Aí depois eu deixo aquilo, né? Então esse rei vem e mostra qual foi a arma primária que ele recorreu para enfrentar esta grande ameaça que apareceu na vida dele. E ele ensina mais, ele busca ao Senhor e ele apregoou um jejum, irmãos, disciplina esquecida na igreja. Ele ensina como orar. Quando eu estou apaixonadinho pela minha namorada, não tenho fome nenhuma, mas não consigo me apaixonar por Deus para não ter fome também, e me dedicar ao Espírito dele. Estou com uma preocupação, uma aflição grande no coração. Vem comer um pouquinho. Não quero, não faça aqui que eu não quero comer. Mas eu não consigo me pôr em espírito e em jejum diante de Deus, sendo que o próprio Senhor Jesus ensina que tem castas de demônios que não saem só com oração, é oração e jejum, e a gente despreza essa disciplina esquecida pela igreja. E aí vamos lá para o versículo 4, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá que vieram para buscar o Senhor. Olha, ele chama todo mundo, veio todo mundo, quem pôde. Nós temos a nossa oração secreta, onde a gente convida Deus para falar com a gente no particular, e nós temos aqui a oração em conjunto, a oração da igreja, a oração do povo de Deus. E a igreja, irmãos, lembra aí do Covid? As igrejas queriam estar o tempo todo cheio, o medo de morrer era grande, a vontade de ir para o céu também era grande, né? Aí todo mundo no Covid, igreja lotada. E agora, quando o pastor convida a igreja para orar, a gente conta assim: 1, 2, 3, 4. Veio tudo isso, glória a Deus, vamos orar então. Porque desse jeito, irmãos, apregoa, chama a igreja para orar, a igreja não responde. Nós estamos dormindo diante de Deus. E quando esse rei faz esse clamor, a nação ouviu, a nação se dispôs, a nação foi atrás. A nação foi atrás. E no versículo 5 e 6 ele está lá: e pôs-se Josafá de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E aí o homem começa a orar.
e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus. Glória a Deus, E aí ele aleluia. começa a enaltecer Glória a Deus, aleluia. as qualidades daquele Deus, né? A gente vê que Deus é soberano, que Ele é dominador, e às vezes a gente tem uma falsa premissa de achar que há um equilíbrio entre o bem e o mal, que há o yin e o yang, que não tem equilíbrio nenhum. Deus é soberano e absoluto, o diabo não faz oposição a Deus. O diabo, quando vê Deus, se treme, se estremece. Quando uma legião de demônios vê Jesus pisando na terra de Gadara, o demônio se treme. O demônio corre e vai atrás dele e se ajoelha: o que tu quer aqui, filho de Deus, antes do tempo? Glória a Se Deus. desespera. Tem mais fé em Deus, mais crença em Deus do que os crentes da igreja Eita, moderna. glória, aleluia. Os demônios sabem ver e não existe. Isso é uma falsa percepção de que o diabo se opõe a Deus. O diabo se opõe a nós, aos homens. O diabo se opõe a nós. E aí ele vem aqui e começa a enaltecer a característica soberana e o grande poder de Deus. Ele fala: na tua mão há força, poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel? E aí, para a gente resumir, eu vou falar aqui. Ele fala: o Senhor não nos tirou do Egito, e aí o Senhor não falou para a gente, ó, desvia aqui dos amonitas e dos moabitas, não mexe com eles, e agora olha a recompensa que eles nos dão, Senhor. Eles estão vindo contra nós, eles estão vindo contra a gente. E aí, quando ele entra nessa expectativa, versículo 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Depois da gente orar, depois da gente clamar, prepara o ouvido para ouvir o que ele vai responder. Prepara os ouvidos, irmãos, porque agora o soberano vai falar. E ele diz: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Oh, irmãos, ouve. Agora ouve, irmão. Ouve, absorva. Eu, na semana retrasada, vim pregar aqui no Clamor do Meio-Dia, e na quarta-feira eu tinha ido num jantar na casa de uns amigos que a gente pesca uma vez por ano no Rio Roosevelt. Inclusive estão lá. Eu estou de fora dessa vez, porque eu tenho uma viagem para amanhã, né, por causa do trabalho. Eles estão lá. Estou acompanhando as fotos e me divertindo com eles aqui à distância. E com a oportunidade de dar na casa do Senhor para a glória de Deus. Enquanto a gente fazia a reunião para essa pescaria, a conversa sempre é engraçada. O pessoal lembrando das histórias, do que aconteceu, do anzol que engatou no pé de não sei quem, e daquele que a gente morre de rir das histórias. Mas ao mesmo tempo, a história escalou para coisas que não convém a um cristão se misturar. E fiquei em silêncio nesse momento. E quando eu vim pregar na quinta-feira, isso na quarta noite, na quinta-feira: Senhor, faça a oração de sempre. Usa o teu servo emprestado só mais uma vez. Eu entender o teu chamado. Usa esse servo emprestado só mais uma vez. E eu quero te pedir perdão, Pai, se ontem eu estava na mesa com os escarnecedores, que eu preciso estar com o meu espírito puro para levar a tua palavra. E o Senhor fala assim para mim: você viu o testemunho? Glória a Deus, aleluia. Que testemunho? De verdade, esse diálogo que eu estou falando para vocês foi do trabalho para cá. Que testemunho, Senhor? Não dei testemunho? Deu sim. Você viu quando você falou sobre o casamento? Glória a Deus, aleluia. E aí eu fui lembrar do que aconteceu. Enquanto um estava falando de uma aventura extraconjugal, como quem pensa alto, eu falei: olha, isso eu nunca fiz na minha vida, nem antes de conhecer a igreja.
Porque eu vi uma pessoa que eu amo muito sofrer demais com isso, e essa maldição eu não carrego para minha vida. Aleluia, glória, aleluia. Ali o outro amigo falou, encerrou a conversa. Encerrou, já acabou o assunto. O Fábio acabou com o assunto e é o certo. É o certo. Não tem essa, só quando eu vier, foi só uma vezinha. Não tem essa, tá errado e pronto. Eita, glória, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí o Senhor falou, os amigos que te procurarem para sair dessa vida, eles vão confiar em você para isso. Glória a Deus. Aí as lágrimas já vieram no rosto, já estacionei aqui e o Senhor já usou o servo dele emprestado mais uma vez, porque eu pude ouvir a voz do Senhor depois de ter orado. A gente não pode ser como uma pessoa que trabalhou comigo muito tempo. Todo o conselho que ela pedia, que a gente instruía na palavra do Senhor, ela fazia o contrário. Era sempre o contrário. Não deixa, amada. O cara estava passando um problema com um filho violento. Ele já saiu de casa. Agora ele bateu na namorada, deixou ele bater em ti. Que maravilha, deixa ele de fora. Não aceite. Não, eu trouxe ele para casa no outro dia. Alguém vai me ajudar. Houve. Agora, resultado, ela teve que sair de casa e o bonitão ficou na casa. Não ouviu, irmãos. O Senhor falou através da sua palavra e não ouviu. E agora tem um monte de coisa para falar e o meu tempo se foi. Glória a Deus, Vamos administrar com sabedoria só para a gente fazer um resumão final. Glória a Deus. Glória a Deus. No versículo 17, isso aqui é até tema de campanha do clamor do meio-dia, né? Que é lindo demais. Nesta peleja não tereis que temer. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, no ajudar Jerusalém. Irmãos, a vitória vem do Senhor. Eu creio, aleluia, eita Deus maravilhoso. O milagre vem do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Provérbio que mexeu muito comigo, eu não sei se é provérbio 21:31, que fala, prepara o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Eita Deus maravilhoso. Nós temos que ir lá, colocar a sela no cavalo, armar ele todinho, é o nosso trabalho, o nosso empenho, a nossa mão. Mas a vitória, irmãos, quem dá é o Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E Jesus fala, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este é o Deus a quem nós servimos. E aqui, meus irmãos, no versículo 19, uma outra arma. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor. Irmãos, quem conhece essa arma de batalha, o louvor a Deus. Quem conhece essa arma de batalha? Quando eu morava em Brasília, que eu enfrentei a minha batalha contra a solidão, quando eu conhecia o Senhor, eu era uma figura híbrida entre católico e quase evangélico. Eu ouvia a música do Padre Marcelo, também ouvia música de bandas gospels, e aí eu ficava naquela, né? Mas quando eu estava sozinho à noite, que a noite me apertava, e aí eu já pegava o meu computador e botava lá, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento, e ainda se vier. Eu chorava, irmão. Chorava ouvindo noites traiçoeiras, aquela noite traiçoeira em Brasília, e o Senhor me trazia um renovo, um alívio. O Senhor me mostrava a presença dele. Aquilo me ajudou a vencer a solidão que só crescia no meu coração, quase virando algo mais forte, como uma depressão. Meu irmão, quando eu estava no hospital para ser passado para a UTI, eu mandei um louvor para ele, do André Valadão, que era: ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Eu ouvia isso, quase indo para uma UTI, chorava aqui, falava do respirar, a dificuldade que ele estava tendo, e de procurar o Senhor, que era outra dificuldade que ele tinha na minha vida. E um
dia, depois dele ter vencido, o Senhor ter vencido aquela batalha através do louvor na vida dele, quando eu coloquei essa música no carro, ele se emocionou do meu lado, lembrando daquela batalha que Deus fez ele vencer, que Deus deu essa vitória para ele. E agora, irmão, só para a gente encerrar, né, veio essa batalha que foi vencida dessa forma, onde o povo não precisou pelejar, mas quem pelejou foi Deus. Lançou-se em confusão, os moabitas e os amonitas lutaram contra os homens de Seir, depois entre eles se destruíram, e lá era tanto tesouro que ficou, tanto despojo de guerra, né? Toda batalha que a gente vence, irmãos, tem despojo de guerra. A mulher que restaurou seu casamento tem despojo de guerra. Ela tem ensino para passar para as filhas, para os filhos, para outras pessoas. Temos os despojos de guerra que Deus deixa à nossa disposição para a gente se servir de muito e passar isso. E aquele vale que tinha tudo para ser o vale da derrota se torna vale de Beraca. E Beraca quer dizer bênção. Os despojos de guerra são naturais e sobrenaturais. E ali aquele povo reconhece a grande batalha vencida por Deus. E olha só, e o reino de Josafá ficou quieto, teve paz. E só Deus lhe deu repouso em redor, porque todo mundo sabia que aquela nação ninguém podia mexer, porque era povo de Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Bendito Deus eterno Pai, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui reunidos no clamor do meio-dia, clamando e elevando a nossa voz até o teu sublime e alto trono, Senhor, reconhecendo que tu és poderoso para fazer todas as coisas, meu Pai. As pessoas que estão aqui, Senhor, querem procurar a tua face, querem recorrer a ti, e todas as batalhas nossas, Pai, estão diante de ti para que sejam vencidas por meio do teu Espírito, Senhor. Que o Senhor possa derramar de forma abundante, Senhor, esse teu espírito de general sobre a vida do teu povo, da estratégia, da discernimento, e que toda essa comunidade aprenda a usar as armas espirituais. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém, amém. E mais uma vez eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas louvando e adorando o Rei Jesus. Maravilha. Glória a Deus. Pegue na sua mão uma contribuição. Pegue aí. Você trouxe, você tem, você pode contribuir. Pegue aí. Você tem liberdade também para estar contribuindo via aplicativo bancário. Tem os QR Code, tem lá na porta, tem aqui no altar. Fique à vontade, aleluia. Louve a Deus também com as suas finanças. Faça da sua vida financeira um altar de louvor e adoração na presença de Deus também. Amém? Bendito Deus e eterno Pai, confirma o teu milagre, a tua bênção, multiplicação e prosperidade, portas abertas. O Senhor sabe o que as tuas filhas estão precisando, os teus filhos também estão precisando. Entra com tua providência, abre uma porta maior, uma porta melhor, uma porta, meu Deus amado, a qual dela vem uma maior abastança a cada um. Tua palavra também diz que por causa do dizimista o Senhor repreende o devorador, repreende todo espírito de miséria, todo devorador da vida do dizimista, da saúde ao enfermo, libertação ao oprimido, paz a quem está angustiado e vivendo dias de guerra. Traz a tua superabundância sobre os teus filhos, no nome de Jesus. Quem crê recebe, diga amém. Amém. Sai do seu lugar. Você que tem a contribuição em mãos, traz, coloca no altar. Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus te prospere cada dia mais em tudo por tudo, para a glória e para o louvor do nome dele. Quem recebe, diga amém. Irmã Meire, vem botar o testemunho. Senta aí, igreja, bem rápido. Pode sentar. Aleluia, irmã Meire, na oportunidade, glorificando o Senhor com o testemunho. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Testemunho aqui é rápido, gente. Que eu trabalho no sindicato, né? Então muita gente me procura para pedir vaga de emprego, né? Na área da vigilância, que é uma área complicada para nós mulheres, né? Então, assim, eu estava 8 meses pelejando com uma moça que ela terminou o curso, né? E pelejando com ela nessa vaga. Só que Deus, ele é fiel, 24 horas do nosso dia, né? Então, tipo assim, eu já tinha pedido de um, pedido de outro, pedido de um.
Mas Deus, ele não queria que ninguém ajudasse, que era ele que ia fazer a obra. E nas madrugadas eu orando, né, na madrugada pedindo, clamando aqui, apresentando o currículo, e Senhor, abre essa porta, e ela dizia, ela sempre falava assim, Dona Meire, Deus vai abrir a porta através da senhora, Deus vai abrir essa porta, eu confio em Deus e confio na senhora. Eu falei, não, confio em Deus porque eu não sou nada, do pó eu vim, pro pó eu vou voltar. Então, tipo assim, uma entrega de uma marmita, eu fui entregar uma marmita numa empresa, olha só, chegando lá, conheci a moça do RH, e nas minhas conversas, eu conversando e tal, ela falou assim, rapaz, você só tá precisando de alguém, não, uma mulher grande, e assim, ela disse, manda um currículo que a gente quase não tem, vou tentar pra ti. Eu falei, não, que Jesus não vai conseguir essa vaga pra mim. E em 3 dias, a mulher me deu essa vaga. Hoje a minha amiga está trabalhando pela honra e glória do Senhor. Então, tipo assim, Deus não deixou outras pessoas me ajudar. Ele foi na frente e falou que eu era capaz. Então, esse é o meu testemunho para glorificar o nome do meu Deus, que ele é maravilhoso. 24 horas do meu dia. Pode aplaudir e glorificar Jesus. Aleluia. Esse testemunho é bom para a campanha, né? Um milagre para o meu amigo. Glória a Deus. Fique de pé. Vamos instaurando, encerrando esse 4º dia do propósito desta semana. Creia no seu milagre, pois é isso que estamos aqui fazendo, buscando o milagre. Senhor, eu quero o meu milagre. É o tema desta semana. Vamos pedir, vamos falar o tema da campanha 3 vezes. Vamos lá? Levante as tuas mãos. Mas você vai falar com fé mesmo, com garra, determinado. Sabe aquele Senhor, eu quero o meu milagre que sai de dentro da alma, do íntimo do coração, com garra, com fibra mesmo, envolvido com a porção maravilhosa de Cristo Jesus que está em nós, a fé. Vamos lá? 1, 2, 3. Senhor, eu quero meu milagre. Mais uma vez. 1, 2, 3. A última vez, 1, 2, 3. Senhor, eu quero o meu milagre. Diga amém. Uma salva de palmas aplaudindo ao Rei Jesus. Aleluia. O teu clamor foi ouvido no céu. Senhor, eu quero o meu milagre. Ore comigo, eterno e maravilhoso Deus. Ao Senhor entregamos esse 4º dia de propósito. Sim, Senhor, são todas as semanas que já passamos aqui, 5 dias da semana, clamando em Tua presença. São temas variados, são propósitos que lançamos aos Teus pés, lágrimas derramadas, gemidos, expressão de uma alma que não consegue falar, que chega diante do Teu trono. Gestos, momentos, Senhor amado, de intimidade nesse horário das 12 horas aqui, de segunda a sexta-feira em Tua presença. Estas semanas estamos pedindo um milagre para a nossa vida, um milagre para a nossa casa, um milagre para a nossa família, um milagre espiritual, um milagre financeiro, um milagre sentimental, um milagre na vida profissional. Pedimos, Senhor, eu quero o meu milagre. Abençoa o Teu servo com a Tua palavra, sua família. Livrai-nos de todo mal e vai conosco onde vamos. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós e todos digam amém. Uma salva de palmas aplaudindo a Jesus. Está encerrado. Vem que aprende a receber a ministração com óleo.